Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Deixa eu ver a música, tá rolando, tá. Tudo bem com vocês? Espero que esteja assim tudo bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, se curte o canal, curte os relatos, deixa o like. E também não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você pode, além de adquirir o livro do canal Assombrado, com a história do canal e também do casal, livro top, capa dura, repleto de imagens e QR Codes também, para te dar um plus sobre aquilo tudo que você está lendo aqui. Você encontra camisetas, moletons, canecas, bonés. Vai lá dar uma fuçadinha. Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Bruxaria em Beverly Hills. Ai, que chique, gente, fazer bruxaria em Beverly Hills. Vamos ver aqui do que se trata essa história. Oi, acho que vou me alongar, porque o meu relato é longo, mas vamos lá. Eu sou carioca, nasci e vivo praticamente a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Não sei se é um moço ou é uma moça, vamos descobrir aqui. Até então, minha vida era normal, até o ano de 2019. Já tinha terminado os meus estudos, já tinha trabalhado como designer gráfico e completado os meus cursos de administração e edição de vídeos. Depois de um tempo, eu fiz graduação musical e me tornei produtor musical. Isso com 22 anos de idade na época. Um produtor musical pode ter diversas funções e responsabilidades. Eu acho que é um moço, né? Incluindo... é um moço. É um moço. Incluindo compor, cuidar da carreira dos artistas, contratar músicos, fazer a mixagem e a masterização e gerenciar outros aspectos relacionados a esse processo, ao processo. Enfim, minha vida simplesmente mudou por causa dessa profissão, que é muito bem remunerada. Eu, como era morador de Baixada, sempre sonhei em morar na Zona Sul e Oeste. No mesmo ano, quando comecei a receber muito bem, sempre andava pelo Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme e Barra. Aqui no Rio de Janeiro, não sei porquê... Aqui no Rio de Janeiro, não sei porquê, mas andar próximo de praias, apartamentos de luxo e em ruas e ciclovias com extrema segurança sempre me trouxe e me traz até hoje um relaxamento à minha alma. Bom, depois de 5 meses na função, comprei um apartamento aqui no Leblon, onde vivo até hoje. É muito normal encontrar famosos globais por aqui. Já perdi as contas de quantos encontrei e falei até por aqui. Tive que aproveitar a oportunidade de tirar algumas fotos com eles, os famosos 5 momentos de fama, 5 minutos de fama. O que me impressionou foi a humildade, a tranquilidade com a qual fui tratado por todos. Passaram a impressão de serem pessoas felizes e realizadas. Então eu, sinceramente, achava que não existia nada de ruim na vida de pessoas ricas e famosas. Continuando, no meu trabalho, produzi muitos artistas nacionais conhecidos e nada de paranormal tinha me acontecido, até ter sido contatado por uma gravadora internacional. Eu já tinha feito curso de inglês, então não tenho problemas em relação a isso. Passaram o endereço e pagaram a minha passagem, explicando que eu ficaria hospedado em um hotel. Disseram que se interessaram pelo meu trabalho e que eram agentes de uma grande artista pop. Como já morava sozinho, eu só avisei aos meus pais que eu viajaria para os Estados Unidos a trabalho. Fui para o aeroporto Santos Dumont, aguardei o meu voo e fui um pouco nervoso e ansioso, por vários motivos. Primeiro porque sempre foi também um sonho ir para os Estados Unidos, andar de avião e tudo mais. E por outro lado, com medo de acontecer um acidente de avião. Eu sou meio paranoico com essas coisas, sabe? Mas foi maravilhoso. Chegando no endereço, eu vi que era o Beverly Hills Hotel. Aquele mesmo que via quando era criança, quando via filmes de Hollywood em sessão da tarde. Eu estava em êxtase. Me abordaram os mesmos rapazes que me ligaram
e o artista também. Apesar de ter visto... Peraí. Me abordaram os mesmos rapazes que me ligaram. E o artista também. Apesar de ter visto, trabalhado e conversado com alguns famosos que admirava profissionalmente, a gente nunca se acostuma. Peraí, então me abordaram os rapazes que me ligaram e o artista também. E apesar de ter já visto, trabalhado e conversado com alguns famosos que eu admirava profissionalmente, a gente nunca se acostuma com isso. E o nervosismo em mim ficou intensificado, porque a celebridade ali era alguém que eu era fã também. Os seus clipes seguem trilogias, ele é muito talentoso, é cantor pop. Hoje se encontra com 31 anos, na época tinha 29, canadense, me tratou super bem e disse que precisava dos meus trabalhos na produção de um clipe e algumas músicas. Concordei. Peraí, tá certo o som aqui, que às vezes ele muda e começa a tocar outra coisa. Não, tá certo. Tô escutando é o rabinho aqui embaixo mesmo. Bom, eu concordei, entramos no hotel e curtimos muito. Era simplesmente maravilhoso lá. E era apenas para eu ficar hospedado quando voltasse das gravações mesmo. Fomos para um estúdio musical. Nos primeiros 6 dias tudo foi normal. Exige muita paciência e concentração, sabe? Mas vale a pena. E é exatamente o que eu gosto de fazer. Música sempre foi uma das minhas paixões. Desde quando vi o rei do pop Michael Jackson no clipe Bad. Aquilo ali mexeu comigo. Em relação a ser popstar e celebridade, desde criança, aquilo mexeu comigo em relação a ser popstar e celebridade desde criança, eu acho, não sei. O irônico é que o artista canadense que produzi tem um estilo muito parecido. No 7º dia de trabalho, ficamos até de madrugada e pelas 3 da manhã, a experiência sobrenatural do relato ocorreu. O cantor e seus agentes me chamaram para ir em um matagal, perto do estúdio. Sem entender nada, eu fui e pensei que eles iriam comemorar os términos das gravações, né? Bebendo algo e tudo mais. Como tinha ocorrido quando produzi artistas no Brasil. Mas não. O astro me disse que recebia ordens de uma entidade que ele estranhamente chamava de mestre e chefe. E que precisava pagar o contrato que tinha feito, para não prejudicar a sua carreira. Eu, sinceramente, achava impossível artistas famosos fazerem coisas em segredo, né? Mas eu estava enganado. Acenderam uma fogueira, velas, do lado de uma árvore. E um rapaz estranho saiu de trás dessa fogueira, depois de uns 5 minutos. O tempo também mudou. Ficou um frio absurdo, de sair fumaça da boca, e eu tive um pressentimento ruim. Esse ser sorria. Que ser? O ser que saiu de trás da fogueira? O rapaz? É isso? Esse ser sorria e seu sorriso era maléfico. Parecia de um psicopata, que se diverte ou sente prazer vendo maldades. Esse ser tinha algo cortante em suas mãos, que eu nunca tinha visto na vida. E ele fez um corte em todos nós, pegando uma parte de nosso sangue e jogando na fogueira. Todos se abaixaram, eu os imitei, e o ser proferiu algumas palavras em uma língua que eu não entendi. E fez um círculo de fogo no chão. Nisso ele entrou no círculo e desapareceu. Eu fiquei perplexo, fiquei com medo e assustado com toda aquela cena. Quando aquilo acabou, o popstar me disse que teria total instabilidade na minha carreira. Instabilidade ou estabilidade? Bom, o popstar me disse que teria total, acho que estabilidade, não sei, na minha carreira. Financeiramente também, e um dos seus agentes me deu um cartão. Disse que era o pagamento dos meus serviços. Fui embora, entrei no hotel e depois de toda aquela loucura, eu demorei muito a dormir, porque eu fiquei confuso em relação ao que tinha acontecido. No dia seguinte, na data de 14 de outubro de 2019, fui ver o saldo do cartão e havia ali $100 mil na minha conta. O maior salário que eu já tinha visto na minha vida. Fiz o saque do dinheiro,
um valor de cada vez, porque não tinha onde colocar tanto dinheiro, né? Tive que comprar malas e tudo, e ir fazendo saques dia após dia. Depois disso, conheci Beverly Hills, Los Angeles, Califórnia, Hollywood. Depois disso, conheci Beverly Hills como a palma da minha mão. Comprei muitas roupas para mim e tudo. Fiquei totalmente deslumbrado com a beleza do país, dos lugares. Fui chamado e trabalhei com outros artistas internacionais que eu admiro profissionalmente. Depois de 1 mês e meio, eu voltei para o Brasil. Continuei curtindo a minha vida com bebidas, luxo, sexo, e coisas sobrenaturais voltaram a ocorrer. Comecei a ver vultos e ter pesadelos, com flashes sobre aquela noite do suposto ritual. Comecei a me sentir sugado em relação às minhas energias. Por exemplo, já acordaram com a impressão de que tinham tido um dia muito desgastante de trabalho? Então, desse jeito, eu tive várias paralisias do sono em que o meu corpo ficava totalmente travado e só conseguia mexer os olhos, nem falar eu conseguia. E ouvia vozes horrendas dizendo: "Você é nosso, vamos possuir você, não se arrependa." Minha vida, apesar de estar do jeito que eu sempre sonhei, morando sozinho, bem resolvido financeiramente e profissionalmente, a minha vida sentimental e a minha vida mental começou a ser totalmente devastada. Eu tive muitas brigas com muitas pessoas na minha vida, como uma espécie de maldição, para que realmente eu vivesse sozinho. Me sinto bem sozinho, ok, mas ficar isolado demais pode levar alguém à loucura. E eu comecei a me sentir assim, no limite. Comecei a ter estresse pós-traumático. Acontecimentos negativos da minha vida desde a infância começaram a me atormentar de forma praticamente automática, sem eu querer. E por outro lado, eu tenho facilidade em conseguir coisas. Por exemplo, eu fiz o meu primeiro vestibular e ganhei a bolsa da minha faculdade. Estou 6 meses como universitário de marketing em uma instituição aqui do Rio de Janeiro. Apesar de me aliviar muito, pois me sinto bem em público, eu vivo uma crise em particular. Será que eu fiz um pacto? Eu acho que aquela entidade que dava ordens ao astro canadense lá, que ele chamava de mestre ou de chefe, eu acho que era Satanás. E a minha alma foi oferecida num ritual de magia negra para eu ser bem-sucedido materialmente, igual ao próprio? Estranho é que em dezembro do mesmo ano, em 2019, esse artista comprou uma cobertura de 105 milhões de dólares em Beverly Hills, perto do local do ritual. Será que o preço da fama dele é levar outras pessoas ao mesmo contrato? Tenho apenas contato profissional com ele e nunca mais toquei nesse assunto com ele por ter receio das respostas. Nesse ano, recentemente, há 2 semanas, ocorreram outras coisas super estranhas. Eu tinha um cachorro chamado Fulano, que quase me matou de infarto por conta de um susto. Semana retrasada, eu acordei e ele estava do meu lado, na minha cama, e deu uma risada macabra. A risada parecia de uma pessoa, um espírito zombador. Até porque o meu cachorro era sempre carinhoso, nunca tinha feito algo do tipo. O cachorro riu como se fosse um humano, um espírito. No mesmo dia, eu entreguei o meu cachorro para um lar de cães. E na semana passada, eu fui visitar alguns familiares meus, onde nasci e cresci, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E quando fui dar uma volta por algumas praças, uma garota que eu nunca vi na vida, numa lanchonete, começou a rir da minha cara e dizer que me achava feio. Eu olhei para ela não com ódio, e sim com pena e desprezo do comportamento e falácia patética daquela menina. Aproveitei meu dia e de noite tive um sonho com essa mesma moça sofrendo um acidente. Acordei e achei algo como uma coincidência estranha.
Acordei e achei algo como uma coincidência estranha e tive que passar no mesmo local para comprar um lanche. Eu estava com uma amiga dos tempos de escola e, para minha surpresa, aquela garota do dia anterior estava em uma cadeira de rodas ali, com o rosto todo machucado e o cabelo um pouco queimado. Ela me viu e reconheceu, fez uma cara de medo e de vergonha e eu apenas ignorei. Eu não ia debochar nem zombar, porque eu não sou igual a ela e não faço o que eu não gosto que façam comigo. Mas parecia que eu tinha algo a ver com aquilo, sabe? Como se espíritos obsessores que me acompanham tivessem praticado algo como vingança ou karma nela. Enfim, pergunto a todos do canal. Preciso ir numa igreja? Num terreiro de umbanda? Ou algum outro local? Porque eu sinto que eu tenho que me livrar de tudo isso. Eu me sinto vigiado o tempo inteiro. Eu me sinto perseguido, atormentado. Será que é por isso que muitos artistas são encontrados mortos em circunstâncias estranhas? Por serem perseguidos pelo mal? Pois, pelo menos, eu não tenho a falta de privacidade de viver em público, né? Deve ser muito estranho você sair na rua, ser fotografado por paparazzis o tempo todo e tudo mais. Peço perdão se o meu relato ficou muito longo, é porque eu sinto que eu preciso de ajuda. Aceito todos os comentários dos inscritos, tanto os negativos quanto os positivos. Até porque eu que tive a coragem, né, de vir aqui e contar as minhas experiências. Respeito também quem acredita ou não na minha história. Afinal, temos livre-arbítrio na vida, né? Beijos e abraços a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Rapaz, eu acho que, sei lá, você deve procurar algum lugar sim. Se tá atormentado espiritualmente, mentalmente, deve procurar sim. Urgente, talvez. Mas, gente do céu, a gente pensa nessas coisas. Há uma lenda urbana, né, nesse meio, mas às vezes eu acredito que não é tão lenda, não. Os negócios macabros acontecem muito nesse meio aí, sim. Eu acredito. Bom, deixem suas opiniões com respeito, por favor, ok? Se tem uma história parecida, manda o relato pra gente. Pessoal, um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!